Olá, estamos de volta com o programa Aliança com Você e você já sabe, né? Esse testemunho, esse programa e todos os outros você pode assistir também no portal da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br. E se você conhece algum pastor ou até o seu pastor, se você acha que ele pode ser beneficiado de alguma forma, compartilha com ele esse link, fala com ele que amanhã o programa vai passar outra vez, compartilha com ele, fala com ele para assistir também, porque pode ajudar de alguma forma, não é isso, pastor? Exatamente. E essa falta, essa comparação que o pastor faz é aquilo que o senhor já falou antes, né? Ele é ser humano, ele vai fazer igual nós fazemos, né? Igual qualquer outro ser humano. Aí a dificuldade que muitos membros, muitas ovelhas têm em aceitar o pastor como ser humano que é, e também a dificuldade do pastor em se colocar como humano. Eu me lembro uma certa vez que um colega pastor, em um momento de ensinamento, de instruções, ele deu um espirro. Ele pediu 1000 desculpas. Só que isso é algo muito natural, um pastor ficar gripado, um resfriado, isso é muito natural. Aliás, eu quero ser pastoreado, e eu creio que muitos irmãos em Cristo pensam assim, por uma pessoa meu igual. Sim. Eu acho que é muito importante. Deus colocou gente para cuidar de gente. Sim, Jesus veio justamente porque ele sentiu tudo que nós, seres humanos, sentimos, ele viveu tudo que a gente viveu, que a gente vive, ele foi tentado em todas as formas, justamente porque assim ele nos conhece de verdade, por dentro e por fora, apesar de ter nos feito, né? Ele sabe o que as nossas experiências causam a cada um de nós. É claro que precisamos de estrutura. O líder, o cuidador, ele precisa de estrutura física, emocional, ele precisa se relacionar bem, ele precisa ser ético, isso é lógico. Nós também não estamos dizendo aqui que o pastor é aquela pessoa que vai viver rodeados de problemas o tempo todo. Não, afinal de contas ele se coloca na condição de um cuidador, mas também não tem que ir para o outro extremo. Uma coisa interessante é o filme O Homem Bicentenário, era muito interessante. É uma máquina que de repente quer transformar-se num humano. E aí passa para ele toda aquela caixinha, tá aqui, isso aqui pertence ao humano. Toma para você. Não, isso eu não quero. A angústia, a dor, as alegrias, a tristeza, as dores, enfim. Isso faz parte do humano. Eu costumo dizer que quando eu tive um problema para leitura, né? Não estou conseguindo enxergar. Depois dos 40, eu procurei logo o oftalmologista. Vamos lá, vamos resolver isso, né? Estou precisando de fazer um exame do colesterol. Procurei logo um médico para resolver essa questão. Por que não procurar um terapeuta para resolver os problemas emocionais? Sim, não é vergonha nenhuma, né? Que é um instrumento de Deus. A gente percebe, por exemplo, Davi, ele teve um Jonathan na vida dele, um amigo. Esse apoio nós precisamos. Percebemos também o apóstolo Paulo. Barnabé foi um instrumento fantástico, um instrumento de Deus na vida de Paulo. Inclusive, a própria Bíblia fala de desentendimento entre os dois. Isso é importante para mostrar que isso também é possível acontecer. Sim. Não podemos continuar brigados. Mas que vai acontecer a diferença no ponto de vista, as opiniões, isso é natural que aconteça. Mas tudo isso mostra que o meu líder é humano e precisa de cuidados. Verdade. Mas o senhor acha, pastor, que muitas vezes o próprio pastor cria, talvez até sem querer, na cabeça essa coisa de que eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar com as minhas ovelhas? Não é nem porque ele se acha melhor, não, mas é por ter que cuidar, por se preocupar tanto com o rebanho e fala, não, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Tem isso? Tem. Nós temos os dois lados. A necessidade de ser forte. Aliás, uma das queixas, alguns sacerdotes que já procuram a clínica, uma das queixas que eles trazem é a necessidade de ter que ser forte quando estão debilitados. Então tem a necessidade de ser forte, mas tem também o outro lado. É a necessidade de mostrar que é forte. A sociedade cobra muito isso. Eu lembro, o meu pai frequentava a igreja evangélica e quando ele veio a falecer,
os vizinhos disseram assim, mas ele não frequentava uma igreja evangélica? Ai, Tá, mas e daí? crente não morre. Que bom seria, né? Que bom seria. Então, há uma necessidade muito grande, uma cobrança muito grande da própria sociedade. Que o pastor é aquela pessoa perfeita, ele tem que ter uma boa oratória, tem que ser um bom conselheiro, tem que ter uma pregação à altura em todos os cultos, teologia, né? Uma boa teologia, tem que falar muito bem, tem que colocar muito bem as palavras, não pode adoecer, não pode falar de depressão, pastor falar de depressão, e isso é uma farsa muito grande. Eu costumo dizer que a igreja tem sido, infelizmente, um lugar para as pessoas se esconder de si mesmo, ou esconder de si mesmo. Verdade. E às vezes não permite esse eu aparecer. Afinal de contas, quem sou eu? Isso precisa ser trabalhado. Nos Estados Unidos já se fala muito em suicídio de pastores. Meu Deus. No nosso Brasil tem começado, infelizmente, a aparecer. Temos ouvido isso, temos lido muito a respeito de suicídio de pastor. De pastores que não estão bem emocionalmente. E a necessidade de ter que ser, parecer ser. E isso não é legal. Então, percebe-se que o pastor ele precisa de cuidados. Não basta somente orar pelo pastor. Mas precisamos criar um ambiente para que o pastor sinta-se à vontade para falar de suas queixas. Que ele tenha liberdade para isso, né? Sem preconceitos, sem ser mal interpretado. Eu, particularmente, tenho me colocado à disposição. Eu já tenho conversado com alguns pastores. Ainda hoje eu falei com um pastor que disse precisar de ajuda. Nós conversamos um pouco. Aliás, essa semana eu falei com alguns pastores, né, sobre essa necessidade. E pretendo me colocar, principalmente agora, nesse próximo ano, no ano de 2017, que eu já estou à disposição, né, para atuar como psicólogo, para criar esse ambiente amigável, ou pelo menos sugerir aos pastores que eles procurem ajuda, que eles procuram esse cuidado para que as nossas igrejas sejam mais saudáveis. Tá? Porque a bênção parte deles, vem deles, do ensinamento deles, mas a saúde da igreja, de um modo geral, também depende deles. Eles precisam estar saudáveis, né? E isso não é nenhuma vergonha, não é nada, muito pelo contrário, né? Para que eles possam passar. E eu imagino que ainda deve ter uma terceira situação, que é um pouquinho do caso da vaidade. Porque tem alguns pastores que são vaidosos, a gente sabe que tem. Eu que convivo com muitos pastores, eu conheço alguns que, assim, eles se consideram a quarta pessoa da Trindade. Que isso? Sabe? Tem esse lado, infelizmente. E aí, nesses casos, a coisa deve ser pior ainda, porque aí que eles não podem errar mesmo. E todo mundo vai errar. Todo mundo erra. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia ao erro. Não, porque é inerente do ser humano, é importante não destacar a fragilidade do homem. Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não me torno menos humano. Não. Eu continuo sendo humano. É lógico que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas eu continuo humano. Essa questão da quarta pessoa da Trindade, isso é muito forte, né? Não é, e infelizmente é uma realidade, pastor, sabe? É triste, mas é real, infelizmente. Precisa... O apóstolo Paulo, ele dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo, ele dizia muito essa questão, aquilo que quero fazer, eu não faço, aquilo que não quero, isso faço. Ele fala de uma guerra muito grande, muito grande. Tudo bem, o Paulo ele fala muito também de quando ele era Saulo, eu entendo isso. Uhum. Mas mesmo depois de ser transformado em um Paulo, ele continuou enfrentando muitas lutas. E a gente enfrenta mesmo depois de convertido, né? Vamos continuar enfrentando. Sim. E pastor, o que o senhor, agora não só como pastor, mas como psicólogo, que dicas o senhor daria para os pastores que estão em casa, que estão nos assistindo? Que dicas o senhor daria para que eles
consigam identificar se eles estão ou não vivendo esse problema e, se estiverem, o que eles podem fazer? O trabalho que eu realizei, eu fiz a análise a partir de um inventário já aprovado, né, pela própria psicologia, onde eu apliquei um teste nos pastores. Através desse questionário, que é um questionário tipo Likert, onde eles colocam nunca, diariamente, enfim, onde foi possível perceber a possibilidade da doença se instalar nos pastores, da síndrome de burnout. Mas é importante que o pastor, ele fale um pouco de suas dores. Não é legal o pastor falar de suas dores para qualquer pessoa. É importante que ele procure um profissional. Precisa ser na hora do culto, né? Por favor, não vamos usar o púlpito para desabafo, né? Acho que a hora da pregação é hora da pregação, é hora de alimentar o rebanho. Sim. Mas não significa que o pastor não tem essa necessidade de desabafar. Ele tem as suas queixas, E às vezes ele não divide com a esposa, não divide com os filhos. Nós temos muitas igrejas independentes, onde o pastor é o líder e acima dele é Deus. Temos outras igrejas que têm o conselho diretor, tem um corpo de presbíteros. Isso talvez facilita um pouco. Mas ele precisa de buscar um profissional, de preferência que esteja à distância dele, emocionalmente falando, tá? Não é legal o psicólogo ficar atendendo um amigo para não ter nenhuma ideia pré-concebida, nada disso. Mas que ele tenha um lugar para ele levar as suas queixas, para ele compartilhar, como eu falei, Jonathan e Davi, Barnabé e Paulo, né? Conversar um pouco sobre as suas dificuldades, sobre as suas aflições. A Amiel aqui em Sete Lagoas, ela tem feito um trabalho maravilhoso. O pastor Homero, ele tem colocado à disposição e as reuniões da Amiel têm sido muito produtivas, exatamente para trabalhar essa necessidade que existe no nosso meio, entre os pastores. É importante que o pastor faça exercícios físicos. É importante que o pastor tire tempo, aquele famoso silêncio saudável, que ele olhe um pouco para dentro de si, que ele reflita um pouco. É muito comum o pastor buscar leituras bíblicas para preparar o sermão. Mas é importante que o pastor não use a palavra de Deus como ferramenta de trabalho, mas como uma forma de comunhão com Deus. Amém. É importante que o pastor feche a porta atrás de si. Ou seja, ele vá para a oração, não estou dizendo que o pastor não faça isso, mas às vezes o pastor ele se coloca muito na condição de intercessor. Ele ora muito pelos outros, mas é importante que ele busque isso para ele. É importante que o pastor viaje, visite outras igrejas, conheça outras culturas, outra forma de fazer. É importante que o pastor quebre rotinas. É importante que o pastor mude um pouco a liturgia dos cultos de vez em quando. Não fique muito naquela coisa engessada. É importante que o pastor divida um pouco com a esposa as suas dificuldades e que a esposa também participe dos mesmos seminários que o pastor está participando. Participe também dos momentos de aconselhamento. Faça também as suas terapias, porque é uma excelente companheira, é um braço muito forte que o pastor tem do lado, a esposa. Tem que dar graças a Deus pelas nossas esposas, que são valentes, elas acabam também recebendo um pouco dessa carga. Sim. É importante que os filhos dos pastores também sejam pastoreados, sejam trabalhados, sejam cuidados. A família pastoral seja reconhecida, seja compreendida. É importante que tudo isso aconteça. Mas, acima de tudo, é importante que o pastor se sinta também uma ovelha. Amém. Que precisa de cuidado. Amém. Tá? Fazer as terapias, isso é muito necessário. Fazer exames médicos, periódicos. Tudo isso vai contribuir muito com a saúde emocional do pastor. Eu tenho certeza disso. Amém. E, pastor, aquelas pessoas que estão em casa, os pastores, os líderes, às vezes ele não é o pastor presidente da igreja, mas ele é o líder do ministério de louvor, ele é o líder da intercessão, ele é o líder de algum ministério da igreja e se sente pressionado da mesma forma. Os contatos do senhor apareceram no vídeo, né? Eles podem entrar em contato com o senhor, ou para um atendimento, ou quem sabe um bate-papo inicial. Eles podem entrar em contato com o senhor? Devem. Eu
tive a oportunidade de ministrar treinamento para líderes em 4 igrejas, sendo uma fora aqui de Sete Lagoas e 3 igrejas aqui em Sete Lagoas, na nossa região. E eu percebi essa necessidade dos líderes também serem orientados. Aliás, a sugestão que nas minhas considerações finais no artigo que eu elaborei sobre a síndrome de burnout nos pastores, é que outros trabalhos sejam realizados, outras pesquisas, com outras lideranças religiosas, inclusive com os padres. Sim. E com os líderes, diáconos, diaconisas, líder de jovens, líder de louvor, os ministros de louvor, o líder da união de homens da igreja, da união de senhoras da igreja, eles também precisam de cuidados. Existem muitos líderes que estão deixando a família para segundo plano e dedicando-se muito à igreja. Um dos sintomas da síndrome de burnout é essa expectativa que a pessoa cria com relação à retribuição. Eu estou doando, eu não estou recebendo. Quando ele não consegue interpretar tudo isso, ele sofre. Tem uma frase bacana que diz que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. A psicologia, ela é muito útil para instruir a todos nós a interpretar melhor os acontecimentos, os eventos. Então eu estou sim à disposição. Amém. O fazer psicológico, ele é muito útil para todos nós. Os meus contatos estão aí, né, à disposição. Sim. E eu quero sim prestar um serviço para o reino de Deus. É claro, com toda a ética da psicologia, tá? Não esquecendo aquilo que a psicologia nos ensina. Tá? A ideia não é ficar também misturando as coisas. Sim, claro. É o fazer psicológico, tá? Sem preconceitos, independente do credo religioso, independente da opção que a pessoa tem, do sexo, enfim, independente de qualquer coisa. A psicologia, ela está aí para ser útil à nossa sociedade, para que o nosso povo tenha mais saúde emocional. Amém. Sofra menos. Verdade. A vida é muito bela, a vida é maravilhosa, a vida é linda. O ser humano, eu costumo dizer que gente é presente. Nós temos muito para realizar. Aliás, estamos no início de 2017, vamos repensar tudo isso. Verdade. Ressignificar uma série né? de coisas nas nossas vidas. Amém. E eu estou aí à disposição, me colocando como instrumento para a glória de Deus, é claro, né? Mas para colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Amém. Pastor, muito obrigada pela presença. Eu sei que foi um programa instrutivo. Eu creio que o senhor vai receber muitos contatos, vão fazer muitos contatos. E para você que está em casa, ainda tem uma novidade. O pastor vai estar com a gente também no portal da Revista Aliança, ele vai estar escrevendo para a gente ainda está pensando em algumas alternativas para que você possa ser cada vez mais abençoado. Então a gente vai ter textos, talvez vídeos também. E a partir de agora você vai ter a oportunidade de estar sempre junto com ele também. E eu te agradeço, você que ficou com a gente mais um programa, e te espero amanhã para mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Até lá!